Lucas, eu queria avisar que se você quiser que seu texto apareça aqui, que ele seja avaliado totalmente de graça em uma das nossas lives, que acontecem toda terça-feira, a partir das 7h30, é super fácil, tem mais informações aqui embaixo de como você faz para enviar e é 100% seguro. Bom vídeo, boa análise, tamo junto. A gente vai avaliar agora a autobiografia não autorizada, que foi escrita pelo Iago Machado. Cara, o texto do Iago tem 3 páginas só, é um texto... Ih, caralho. Já vi um dos erros que faz meu olho sangrar, viu, Iago? Puta, aí tu vai me fazer chorar, cara. Dá pra ver que o Iago não assistiu os meus vídeos sobre como é que edita livro e ele provavelmente não conhece a gente há muito tempo. Porque isso aqui é a coisa que mais me pega, mas eu já falo. É que todo mundo tá correndo? Não, eu entendo, aquela cena tá de boa, aquela cena tá suave. Só um... toque, vai que depois continua, né? Tô comentando sobre a última análise, tá? Pra quem tá só assistindo o vídeo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, tá? Na edição do Iago, a gente vê que aqui, ó, esse underline, ele é um erro grotesco, tá? Não tem outra palavra pra usar além de grotesco. O correto, eu falo isso pra vocês sempre que eu tenho oportunidade, é você usar travessão em diálogos. Travessão é esse símbolo aqui, ó. Ele é diferente de um hífen, que é esse símbolo aqui. Tá vendo a diferença? A diferença é brutal. Olha o tamanho disso, olha o tamanho disso. A diferença é brutal, tá? É brutal. Então, é uma diferença. E o Iago tava usando o underline, que é isso aqui. Chateado, né? Assim, então, primeira parada, o Iago tem uma edição amadora, porque aqui ele tem underline e aqui ele tá usando o hífen. Então, o primeiro ponto que eu vou lembrar vocês sempre que eu tenho oportunidade é diálogo, use travessão e use travessão, ponto. Não use nem underline. Underline é doideira, tá? Poucas vezes que eu já vi na minha vida, mas cada vez dói um pouco. E o hífen também não usem, tá? E um detalhe. Aqui a gente tem um nome, aparentemente, né? Mas... Existe uma regra que eu não uso, tá? Mas eu recomendo que vocês usem, a menos que seja o estilo de vocês. Que é o seguinte. Falou, falou, falou. Tem um ponto aqui. Tem uma interrogação, tem uma exclamação. Próxima palavra, maiúsculo. Eu não uso. Por quê? Eu aplico maiúsculo quando é um ponto. Quando for interrogação, quando for exclamação, quando for uma pontuação que não significa final, mas sim uma entonação... Eu não coloco maiúsculo, eu coloco minúsculo porque eu como escritor gosto, eu como escritor prefiro. É o meu estilo, é o que eu faço. Eu já recebi crítica por causa disso e eu só ignoro, porque eu falo isso toda hora. É como eu escrevo, por quê? Porque quando eu leio, eu acho que flui melhor. Tá ligado? Eu tô lendo aqui um bagulho, aí vai ser diferente e aqui minúsculo. Por quê? Porque é uma entonação, não é um ponto final. Não terminou aquela cena. Então, só pra avisar vocês isso, tá? Se vocês lerem algo meu, não é que tá errado. Tá errado ortograficamente, mas eu tenho a liberdade poética de fazer isso porque eu quero. E deu. Doideira, né? Bom, bora lá. Bora ver a literatura agora do Iago. Mais um detalhezinho, tá? Não tá justificado. Justifiquem sempre os seus originais, tá? Não mandem o original sem justificar. E aqui a gente tem um famoso blocão. Esse blocão aqui também é uma coisa que não é legal. O ideal é você ter parágrafos curtos, 5, 6, 8 no máximo linhas e linhas também menores, né? Esse livro aqui aparentemente está no A4 e como está no A4, esse blocão com certeza tem bem mais texto do que parece ter. Doideira. Não mostro novamente. Era mais uma manhã, aos poucos eu acordava, enquanto meus olhos se abriam aos poucos e eu me dava conta de que mais uma noite de sono havia se passado. Tá. Essa primeira linha, ela tem aquele problema que eu falei mais cedo, de que ela não é uma linha impactante, é uma linha de contemplação. Então ela não adiciona nada, ela é só uma cena, ela é só uma coisa para você enxergar, e isso é uma coisa negativa. Só que essa linha aqui, ela tem muitos problemas, então aqui a gente já pode armar nossa barraca para falar um pouco sobre, porque com certeza o Iago ele ainda está numa fase inicial literária, então aqui a gente já consegue explorar muita coisa. Era mais uma manhã. Ok, de boa. Porém, era mais uma manhã, vírgula, aos poucos eu acordava, aqui seria o ideal meter um ponto.
era mais uma manhã. Ponto. E eu meteria um enter aqui. Um enter para dividir. Era mais uma manhã. Ponto. Enter. Não seria a minha primeira frase, mas fingindo que é, seria assim. Aos poucos eu acordava, enquanto meus olhos se abriam. Aos poucos, de novo. Então, aos poucos aqui, aos poucos aqui. Quando você lê isso, fica repetitivo, fica ruim. Então aqui já tem uma coisa clássica que eu aprendi muito na minha época de jornalista. Porém, é uma coisa que é bem óbvia. É só você ler em voz alta. Aos poucos eu acordava, enquanto meus olhos se abriam aos poucos. Fica repetitivo, fica chato. Então, só um aos poucos. Tira um deles, tá? Eu acho que isso aqui tudo pode ser deletado. Porque assim, aos poucos eu acordava, enquanto meus olhos se abriam, é redundante. Então, enquanto meus olhos se abriam aos poucos, eu me dava conta de que mais uma noite de sono havia passado. Iago, você tem um pouco de carga de palavras desnecessárias. Ó. Aqui eu vou te dar 2 exemplos. Enquanto meus olhos se abriam, aos poucos, e esse eu não precisa, eu me dava conta de que mais uma noite de sono havia passado. Esse se e esse e, eles são completamente desnecessários. Então você pode só deletar eles da tua vida. Isso é o que você vai conseguir resolver com prática e reescrevendo o livro várias e várias vezes. Eu recomendo que vocês reescrevam o que vocês escreveram pelo menos 2 vezes. Escreveu? Você senta no PC, abre o livro, pega uma xícara de café, de chá, o que vocês preferirem, cachaça, e aí você lê. Lê e vai deletando, reescrevendo, e deletando e reescrevendo, e cortando e aumentando 2 vezes. Faz uma vez. E aí faz mais uma vez. Aí você manda para uma leitora crítica. Tá ligado? Ah, manda para revisão, Lucas? Não, para leitora crítica. Da leitora crítica, você vai reescrever mais 1 ou 2 vezes, até ela dizer que tá bom. Aí você manda pros beta. Aí dos beta você vai reescrever mais uma vez. E aí dos beta você vai mandar para revisão. Se você quer que o teu livro fique realmente bom, e você quer garantir que você vai estar com uma literatura bem alinhadinha, faz isso. Ou 10 vezes. O problema de você reescrever 10 vezes é que você vai acabar tendo vícios de linguagem. Eu já alterei o Corvo Negro mais de 20 vezes. Só que teve um espaço de tempo bem longo entre eles. Foi porque eu recebi críticas pontuais ou críticas um pouco maiores, sabe? Com mais detalhes. Então, eu até concordo. Durante a nossa vida, nossa história, reescrever 1 milhão de vezes dá pra reescrever. Mas antes de lançar, eu não recomendo reescrever muito, porque aí tu vai ficar na frente do PC muito tempo, vai se apegar muito naquela história e não vai deixar ela ir pra frente. Eu acho que é importante a gente também ter um limite. Eu não tô contente com essa história, mas se eu continuar reescrevendo, ela não vai melhorar. Então eu tenho que mandar pra alguém me dizer o porquê que eu não tô gostando dessa história. Tá ligado? Porque se você souber o porquê que você não tá gostando da história, você arruma na primeira vez que você reescreve. Tu não precisa de 3, 4, 5. Tá bom? Mas durante a vida do livro, vai reescrever 1 milhão de vezes. Se estou escrevendo uma fanfic, cara, perdi a conta de quantas vezes reescrevi a minha fic. Pô, a fanfic é ainda mais complicado, né, mano? Porque a fanfic tu tem que lidar com alguma base, né? Alguma realidade base e ainda com os fãs. Que se você errar alguma coisa, tá fudido. Então, dá pra reescrever muito. Andrei, dramático ou não, é uma boa pergunta, tá? É um bom apontamento. Acredite se quiser, mas um dos melhores conselhos que eu recebi na minha vida como escritor, que foi do Eduardo Spor, inclusive, foi justamente isso. De desapegar do livro, tá ligado? Só revisar depois que escrever tudo. É uma das melhores dicas que existem no mercado editorial. É você não ficar muito apegado no que você escreveu. Então é uma boa questão. Por mais que seja brincadeira, é uma boa questão. Eu me sentava... Cara, esse eu tá me pegando. Eu me sentava na minha cama sonolento, me obrigando a não deitar novamente para não acabar dormindo de novo. Apenas observando meu quarto escuro enquanto criava coragem para levantar. Por que essa pessoa tá com tanta falta de vontade de levantar? Avistando as outras 2 camas no quarto, ok, onde em uma estaria Hazen, sentado encostado na parede usando o celular. Nem ligava para eu ter acordado. Na outra estava Abnara, deitada agarrada a seu travesseiro e mal coberta por seu cobertor.
Uma crítica. Esse livro claramente se passa no contemporâneo. Ele não é um livro de futuro. Ele não é um livro de fantasia antiga. Então, o nome Hazen e o nome Abinara são uma péssima ideia. Porque são nomes ruins de falar. Hazen, Abinara, não são nomes sonoros. Não existe nenhuma cultura do mundo onde você tem Hazen e Abinara como nomes. Então, são nomes inventados. E são nomes que foram inventados sem seguir uma regra tônica, uma regra silábica. Então, se fosse Brasil, cara, não existiria um Hazen com H. Seria um Hazen com R, tá ligado? Hazen. Beleza, pode ser um pai gosta de Rasengan e deu o nome do filho de Hazen, entendeu? De boa, mas com H não. E Abinara já é uma palavra que no português já não encaixaria tanto. Então, você acaba tendo problemas com o nome dos personagens aqui. Eu não sei aonde que se passa essa história. Se não é no Brasil, eu lembro vocês. Tentem escrever histórias no Brasil, mano. A menos que seja fantasia, tá? Fantasia, de boa. Agora, não é fantasia? Tenta fazer no Brasil, mano. É o que vocês conhecem, entendeu? Com certeza é o que melhor vai sair mais complexo. Então tentem, tá ligado? Só tentem. Porque, sério, é muito diferente. Enfim, na real a gente já tá chegando em tipo 12 minutos e eu não consegui passar daqui. Mas como eu falei, é porque o texto do Iago realmente é um texto amador que tá ainda no começo. O que eu posso te falar, Iago? Continua escrevendo, tá? Escreve cada vez mais, reescreva o que você escreve e tenta pegar referências de leitura melhor. Eu não sei o quanto você lê, não vou falar que você lê pouco, porque eu não acho que isso interfere nesse caso. Você provavelmente deve estar lendo gringo, ou você está lendo muito livro de uma linha, ou você está lendo muitos livros semelhantes que são muito cheios de floreio, porque o teu texto ele tá cheio de palavras e coisas que não são necessárias estar aqui. Entendeu? Então acontece que você perde muito espaço. E o espaço para o escritor é a coisa mais importante que tem. Você gasta muito espaço de forma desnecessária, com certeza porque as coisas que você lê, as coisas que você consome, são de uma literatura gringa ou uma literatura também não tão boa, que acabam tendo floreios e palavras um pouco mais complicadas, ou enxertos, porque o tradutor dá uma enxertada. A escrita lá de fora, ela é diferente, o consumo é diferente. Então, tipo, quando você lê em inglês é de boa, quando você traduz ao pé da letra para o português, ou quando o tradutor injeta palavras ali para ficar um pouco mais floreado, dá esse efeito, tá? Eu já li livros gringos muito bem traduzidos e adaptados para o Brasil, e a maioria dos livros de romance infanto-juvenil, destinado para o público infanto-juvenil, não é que eles são mal traduzidos, mas eles têm esse costume de a tradução ir para essa linha muito enxertada, muito cheio de palavra desnecessária, que parece bonito, mas na verdade só torna a leitura mais maçante. Beleza? E também deixa o livro mais caro e maior, né? Falar o quê, né? Falar o quê pra vocês? Enfim, basicamente sobre esse texto era isso.